Amém, irmãos? Então vamos começar nossa exposição bíblica, Apocalipse capítulo 3, versículo 1, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, que tem nome de que vives, e estás morto. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo pela tua palavra, oramos te agradecendo pela oportunidade que temos de aprender de ti, oramos pedindo que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, nos dando sabedoria, que nós possamos, Senhor, ser edificados pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Avançando no estudo das cartas das igrejas, chegamos na nossa 5ª igreja, igreja de Sardes. E é bem interessante, tem algumas particularidades na igreja de Sardes. Por exemplo, é uma igreja que não tem nenhum elogio. Não existe nenhum tipo de elogio que Jesus faz a Sardes. E uma coisa interessante é o seguinte, olha o que fala o final do versículo 1. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, e estás morto. Veja, o que mata uma igreja? O que mata uma igreja é o pecado. Isso é que traz morte espiritual para a igreja. A pior contaminação que tem para uma igreja é o pecado. Agora, o nome dessa igreja aqui era de uma igreja viva. E aí você pode chegar e falar, mas pastor, como que uma igreja pode ter nome de que é viva e ela está morta? Vou dar um exemplo bem simples. Nos tempos de hoje, Brasil, século 21, muitas pessoas têm a seguinte mentalidade: eu preciso procurar uma igreja avivada. Então você chega em algumas igrejas, o louvor é muito alegre, o grupo de música toca muito bem, eles têm pessoas dançando no púlpito. Quando a pessoa sobe, normalmente é assim a liturgia de muitas igrejas, a nossa não, né? Quando a pessoa sobe no púlpito para falar de dízimos e ofertas, sobe uma pessoa bem alegre, falando das bênçãos de Deus, falando um monte de coisa. E aí vem a palavra, aquela palavra normalmente ela é motivadora. Só que uma palavra motivadora coloca quem no centro? O homem, não Deus. Eu já passei por igrejas que tinham esse ambiente. E eram igrejas mortas, porque o pecado fervia. Por exemplo, tinha chamado Ministério de Louvor, que até, de dança, que até hoje eu nunca vi na Bíblia, Ministério de Dança. Nunca consegui imaginar o irmão Arão e o irmão Moisés fazendo uma dancinha muito elegantinha na porta do tabernáculo. Aquela coisinha mais linda. Você pega Finéias, que varou pela espada o príncipe de Israel junto com uma moabita, um homem corajoso. Já pensou que coisa linda, Finéias, assim, na frente do tabernáculo? Aquela coisa fofa. Não existe ministério de dança. Mas em lugares que eu passei existia. Adicionaram um apêndice na Bíblia, livro de Inventares, capítulo 1. Colocarás dança no culto. Não existe dança em culto. Só que você pegava o ministério de dança, o que acontecia? Hoje eu olho para as pessoas se divorciaram, sem motivo bíblico. Olho para outras pessoas, passaram pela feitiçaria, e estão também em processo de divórcio. Olho para outras pessoas, um dos dançarinos vivendo no homossexualismo com outra pessoa. Olho para outra pessoa que tinha uma dança ungida,
a pessoa também passou pela feitiçaria e está vivendo com outro homem que não é seu marido. Igrejas onde o pecado fervia. O que eu quero dizer com isso? É errado ter alegria no culto? Não, mas isso não é fator de avivamento. O que é o avivamento? Avivamento é, primeiro, conversão. Segundo, busca de santidade. Ó, você não tem como medir o tipo de avivamento que Deus vai trazer. Na história da igreja, Deus trouxe avivamento de várias formas. Então você não consegue colocar Deus numa caixinha e definir como Deus vai trazer o avivamento, mas você consegue aferir se um avivamento é verdadeiro ou não. Se é um avivamento que vem de Deus, ou é um avivamento produzido por marketing humano. Isso é muito importante, por propaganda. O que é o elemento de um avivamento genuíno? Primeiro ponto, conversão verdadeira. Miseráveis pecadores alcançados pela graça são transformados instantaneamente via novo nascimento e se rendem a Cristo e passam a amar Deus. Segundo, transformação dos crentes, busca de santidade. O avivamento só vem em locais que prezam pela santidade. Terceiro, vão começar a surgir novas lideranças. Vamos usar o mesmo exemplo, Moisés. Quem ficava sempre ao lado de Moisés? Josué. Caleb. Quem estava sempre depois ao lado de Caleb? Otoniel, seu sobrinho, que casou-se com sua filha. Paulo. Quem sempre estava ao lado de Paulo? Um jovem pastor chamado Timóteo. Por quê? Porque Deus é um Deus que vai passando o bastão de geração em geração. E quarto, que eu entendo como uma marca do avivamento genuíno, não vai faltar recurso financeiro para tocar a obra. Se você não tiver esses 4 elementos, você está vivendo festa. E festa não muda ninguém. E você vai cair no tem nome de que é vivo, mas morto está. Uma outra coisa comum hoje em dia. Nossa, aquela igreja é cheia de poder. Aí a pergunta é, ter poder é um problema? Não. Espera-se que uma igreja tenha poder de Deus. Mas aquele poder que está naquela igreja vem do homem? Vem do diabo e seus espíritos malignos? Ou vem de Deus? Alguém pode fazer uma pregação muito boa, com todos os pontos bíblicos, tudo jóia, e aquilo ser obra do intelecto humano, só. E durante a pregação não carregar a vida do Espírito Santo, que é o poder de Deus para a transformação do pecador. Então, o tem nome de que é vivo, mas morto está, é muito relativo. Na verdade, hoje em dia, muitos dos lugares que se dizem avivados, na verdade não passam de campo missionário. Porque muitas das pessoas que estão lá dentro sequer nasceram de novo. E se não nasceram de novo, o destino delas é o inferno. Lembrando, Deus não vê placa, Deus não vê denominação, Deus efetivamente salva através de novo nascimento. Se é um nascido de novo, seja no lugar que for, ele tem a vida eterna. Então a gente não tem como aferir, olhar para uma pessoa e falar assim, bater o olho e falar, nossa, o João é salvo. Mas eu tenho como acompanhar a vida do João e perceber se na vida dele tem a marca de alguém que tem o Espírito da graça habitando no seu espírito. Porque eu já vi muita gente que era alegrinho, vivia pulandinho, sabe crente, coelhinho da Páscoa? Que fica, tem crente helicóptero, tem crente aviãozinho, tem crente caicai.
Tem crente coelhinho da Páscoa, fica pulandinho. Está tudo fora da igreja. Nunca nasceu de novo. Tem nome de que é vivo, mas morto está. Já pensou Deus olhar para a sua igreja e você fazer parte daquilo? E Deus falar que você tem nome de vivo, mas morto está? Porque o que acontece, por exemplo, são características de igrejas. Existe igreja que você vai hoje, que você vai chegar, você vai encontrar um ambiente tranquilo, um louvor calmo, as pessoas tranquilas. E aí a pessoa vai usar, nossa, aquela igreja é morta. Mas você vai ver dentro da igreja, tem pessoas que oram, pessoas que leem as escrituras, pessoas que procuram viver aquilo que estão procurando, que estão aprendendo. A igreja tem uma pregação bíblica, a igreja tem disciplina bíblica, mantendo limpo o corpo de Cristo. E aquilo que dizem que é morto, na verdade é vivo, porque se cair alguém endemoniado, existem pessoas lá dentro que têm o Espírito da graça do Senhor, que vão orar e aquilo vai parar. Porque tem comunhão, tem vida verdadeira. Mas você olha a igreja é calma, é tranquila, percebe? Nossos padrões. Por exemplo, já teve pessoas que nos visitaram aqui e olharam assim e falaram, nossa, vocês parecem batistas. Eu falei, nós somos batistas. Não somos batistas porque, na verdade, nós somos cristãos de identidade batista. Mas isso para mim não quer dizer nada. Aí a pessoa nos visitou e aí chegou e falou, nossa, eu queria uma igreja mais avivada, que tivesse dança, que tivesse um louvor mais alegre. Entendeu? Por exemplo, na nossa igreja, nós abençoamos todo mundo que resolve sair das nossas fileiras, que vai para uma igreja bíblica. Aí eu trago a pessoa aqui na frente, oro, abençoando, durante o culto, e faço isso. Ah, a pessoa está indo para uma igreja que não é bíblica, por exemplo, uma igreja que tem ministério de dança, uma igreja que tem pastora. Eu desejo boa sorte, mas não faço isso no púlpito. Por quê? Porque eu não posso ir contra aquilo que nós acreditamos, que seja bíblico. Como é que eu vou abençoar aquilo que Deus não abençoa? Eu pergunto, Deus abençoa ensino falso? Como eu, como pastor, posso abençoar o ensino falso? Se a pessoa está indo para uma igreja onde tem um ensino falso, como que eu vou abençoar o que Deus não abençoa? Porque eu quero me manter como alguém vivo, alguém que foge do pecado. Eu não quero ver Jesus contrário à nossa igreja. Agora é lógico, você deseja boa sorte, você deseja que Deus guie, sinceramente você quer o bem-estar da pessoa, mas isso não me torna obrigado a fazer algo antibíblico. Percebe as diferenças? A gente não pode misturar as estações. Desejo o bem de todos, mas você tem que ser bíblico. Você não precisa ser muito, mas você precisa ter crentes de verdade dentro da igreja. Porque senão, Jesus vai olhar para dentro do seu lar, que eu chamo igreja local, e vai falar, tu tem nome de que é vivo, mas morto está. Igreja de Sardes. Amém? Vamos avançar um pouquinho mais. Uma outra característica de Sardes, olha que interessante. Não havia muita idolatria na cidade. Na verdade, a cidade tinha 2 templos. O templo da deusa Artemis, que é deusa da fertilidade, e tinha a chamada Academia de Apolo. O que era? Que praticava esportes olímpicos. Só que todos os esportes olímpicos eram vinculados no culto ao deus Apolo. Que inclusive tinha aquela questão que o atleta olímpico competia pelado. O que sempre foi um absurdo, tanto para o judeu como para o cristão. Mas Sardes, não havia um ambiente como, por exemplo, em Esmirna, na coroa da Ásia, com uma série de templos, cristãos sendo expropriados,
Cristãos tendo que viver em cavernas, num ambiente extremamente frio, num verão no inverno que podia chegar a menos 10 graus. Que se você não fizesse uma fogueira na boca da caverna, você morria congelado. E tinha que fazer na boca da caverna, senão você morria sufocado. Porque a fumaça estava para dentro da caverna e matava todo mundo dormindo. Em Sardes você não via isso. Em Sardes você não via, por exemplo, Policarpo, que foi queimado vivo. Você não via Antipas, que morreu queimado dentro de um touro. Porque em Sardes a cidade não estava muito preocupada. Cultuava a Deus Artemis e praticava esporte na academia de Apolo. Só que essa igreja, nesse ambiente tranquilo, o ambiente mais tranquilo das 7 igrejas da Ásia, ela tinha nome de que era viva. Isso quer dizer que o nome dessa igreja corria entre as outras igrejas. Nossa, lá, a igreja batisteriana renovada dos santos dos últimos dias. É uma piada, é uma brincadeira. Ali é avivado. Jesus olha para a igreja batisteriana renovada dos santos dos últimos dias e fala: tu tens nome de que é vivo, mas morto estás. Já pensou que sério? Continuando a leitura, versículo 2. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha que interessante. As práticas da igreja não eram perfeitas diante de Deus. E essas práticas não só tinham pessoas mortas, mas estavam matando as outras pessoas. Como que se mata quem está vivo? Quando quem está vivo começa a aceitar a doutrina antibíblica. Não abaixe o preço. Não permita que ensinos estranhos ao Evangelho entrem na sua igreja. Por que, por exemplo, nós escolhemos a identidade batista? Porque na identidade batista, o membro chega e fala: olha, pastor, isso que o pastor acabou de ensinar é falso ensino. Porque tal versículo diz isso, tal versículo diz aquilo. E aquilo pode ser colocado até em assembleia, e o pastor ser destituído do posto. Por isso nós escolhemos essa identidade. Porque uma igreja é feita de membros. Ah, qualquer visitante que vier na igreja é membro? Não. Pessoas que têm aliança com a igreja local e que fazem a sua parte. Tem a obrigação de denunciar qualquer falso ensino. Mas tem que comprovar na Bíblia. Tem que chegar e falar: olha, pastor, o comentarista, o Champlin, o MacDonald, Scaff falava, tal. Você tem que comprovar. Não aceite a acusação contra presbítero, a não ser se tiver 2 testemunhas. É o que a Bíblia fala. Mas percebe? Por que pessoas dentro de Sardes estavam para morrer? Olha o que Jesus fala. Confirma os restantes. Como? Versículo 2 eu estou lendo. Confirma os restantes como? Através do bom ensino, o ensino bíblico, correção doutrinária. Como Paulo fala: eu estou ansioso para ir visitar vocês para corrigir algumas deficiências da vossa fé. Esse é o ministério dos mestres. Corrigir deficiências da fé. E olha que interessante, essa palavra no início do versículo 2, ser vigilante, é interessante que existem coisas das cartas que para nós que estamos há 20 séculos nessa carta, a gente não compreende muito bem. O que acontece? Em Sardes havia a história ou a lenda do soldado vigilante. O que acontece? A cidade de Sardes ela foi fundada em 1200 a.C. E ela chegou a ser capital do reino da Lídia. Você vai falar: nossa, pastor, a única Lídia que eu conheço é a Lídia que se converteu, que o pastor falou na palavra passada da escola. O que acontece? Talvez você não conheça o reino da Lídia, mas você já ouviu falar do rei Midas. O rei Midas, tudo que ele tocava virava ouro. Quem já ouviu falar da lenda desse rei?
Tudo que ele tocava virava ouro. Nossa, pouca gente. Engraçado, no nosso tempo era corrente. Todo mundo fala, nossa, o cara tem o toque de Midas. Onde ele põe a mão vira ouro. Por exemplo, o Silvio Santos, animador de auditório, era considerado que tinha o toque de Midas, que tudo que ele colocava a mão virava ouro. Da onde vem essa lenda? O reino da Lídia teve um rei chamado Croesus, que recebeu o apelido de Midas. E a cidade de Sardes era colocada no alto de um penhasco a 450 metros de altura, cercada de muralhas muito altas. A cidade de Sardes era intransponível. Aí o que começou a acontecer? Os reis lídios começaram a invadir outros países e traziam as riquezas para Sardes. Até que Croesus, quando já estava bem cheio de riqueza, ele começou a transformar Sardes como se fosse um tesouro nacional. Por exemplo, não sei se você sabe hoje, os Estados Unidos tem dividido em 3 lugares do seu território 8.000 toneladas de ouro, guardadas as 7 chaves. Foi o que o rei Midas fez. Ele começou a entrar em contato com outros reis começaram a procurá-lo para guardar as riquezas dentro da cidade de Sardes, porque era impossível tomar aquela cidade. Por isso que surgiu a lenda, que onde Midas tocava virava ouro. Mas na verdade é que ele era um comerciante, um administrador experiente que conseguiu transformar a posição geográfica da cidade no alto do penhasco, numa grande acrópole, conseguiu transformar num banco central. E aí, da onde que vem a lenda do ser vigilante, a lenda do soldado vigilante? O rei Ciro estava tentando tomar a cidade de Sardes para tomar todos os tesouros. E ele estava acampado no vale já há alguns meses. E ele não encontrava acesso pelo penhasco. Ele não conseguia subir para a cidade de Sardes. Até que numa noite, os soldados estavam reunidos após a janta e ouviram um barulho de metal caindo lá do alto do precipício. Plum, plum, plum. Quem já viu uma lata caindo? O que era? Era um capacete de um soldado. E o capacete chegou no solo. Um dos líderes, um soldado, falou, fica quietinho. Porque o soldado vai ter que descer para pegar o capacete dele, senão ele vai ter que pagar o capacete para o exército. Não sei se você sabe, o equipamento militar é responsabilidade do soldado. Se o soldado perder, paga. Isso já desde aquela época. Aí o que aconteceu? De repente eles começaram a olhar. O soldado começou a descer os 450 metros. Olha, eu sou montanhista. 450 metros de altura é altura. E o soldado foi até lá embaixo, pegou o capacete e começou a subir. E eles começaram a marcar por onde ele subiu. Resultado, assim que o soldado subiu e entrou na fortaleza, o exército de Ciro subiu pelo mesmo local. E naquela noite a cidade de Sardes foi tomada. Muitas pessoas foram mortas e todos os tesouros foram saqueados. E Sardes virou a piada da Ásia. Entendeu? Qualquer piadinha que ia fazer que a pessoa tinha que vigiar era a lenda do soldado vigilante. Ó, não bobeia, abre o olho. Tem gente até que desconfia que esse termo abre o olho possa ter vindo dessa lenda, aí já não tem como provar. Então Jesus, ele conta uma história aqui, o seguinte, gente, abre o olho, senão da mesma forma vocês vão ser destruídos. Como na sua história vocês foram destruídos. Por quê? Contaminação. Traz destruição. Traz morte. Traz juízo. Contra a igreja do Senhor. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Gente, aqui tem um ensinamento básico.
Veja, primeiro, a igreja é instruída através da pregação. Nas cartas do Apocalipse, a gente ouve muito esse termo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na minha prática cristã, eu tenho que lembrar do que está escrito e praticar. E reter. O que é reter? É praticar. O verdadeiro conhecimento espiritual não é apenas intelectual. O conhecimento espiritual se completa quando eu pratico ele. Aí ele sai do campo da ideia e vai para o campo da prática. Aí eu tenho um conhecimento espiritual completo. Tiago fala isso. Tiago fala, se você ouve a palavra e não pratica, é que nem alguém que olha no espelho e sai da frente, a imagem sobe junto. Então tudo que eu ouço eu tenho que pôr em prática. Que mais se fala aqui? Arrependimento. Gente, é muito simples. Viu que está errado. Muda a sua maneira de pensar. Metanoia. A palavra arrependimento é metanoia, transformação da mente. Muda a sua maneira de pensar e de agir. E corrige na hora. Radicalmente. Identificou pecado na sua vida? Muda. Identificou prática errada na sua vida? Muda. Isso é vida cristã simples assim. A turma negocia demais hoje. Um absurdo. A turma fica fazendo... Nossa, mas isso é difícil, aquilo é difícil. Não, difícil é ir para o inferno. Difícil é viver uma vida longe da comunhão com Deus. Isso é difícil. Jesus mesmo falou, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Por quê? Porque o Espírito Santo vem morar em nós para capacitar a vida cristã. Porque senão seria impossível para nós vivermos a vida cristã. Isso é interessante, né? Deus nos salva, o Espírito Santo, que é Deus, vem morar no nosso espírito como selo de garantia, penhor. Além de ser a garantia de que você é salvo, te capacita a viver a vida cristã. Por exemplo, abrindo um parêntese na palavra, essa semana eu conversando com os irmãos queridos, mais de 30 anos de igreja. Sabe o que é mais de 30 anos de igreja? Eu tenho 21 anos. Eu, a Paulo, o João tem 25. E os irmãos falaram a seguinte frase: quem perseverar até o fim será salvo. Precisa ver se eu vou ter a salvação. Em 30 anos nunca foi ensinado para esses irmãos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um fato. O crente é salvo hoje. E como que esses queridos irmãos, gente, irmão de Deus, não conhece uma doutrina tão básica que você tem a vida eterna? É porque nunca ninguém chegou e ensinou com essa clareza. Porque a turma está preocupada em fervo. A turma está preocupada em ter nome de que é vivo, mas morto está. As verdades básicas do cristianismo as pessoas não sabem. Tem gente morrendo de medo do diabo roubar a salvação. Gente, o diabo não tem poder para isso. Porque é Jesus que te guarda. Mas o irmão saiu da igreja e fundou uma escola de samba, está tudo bem, nunca foi salvo. Porque quem sai da igreja é nascido de novo. Duas coisas vão acontecer: ou vai ser disciplinado e vai voltar, ou Jesus vai recolher. Mas não vai ficar tudo bem. O problema é que uma vez o cara ouviu a pregação, foi lá na frente e disse que entregou a vida para Jesus, e disseram para ele que ele era salvo. Mentira de quem falou aquilo e mentira de quem acreditou. Mas as pessoas não sabem as verdades básicas do cristianismo. Como é que eu vou me arrepender daquilo que eu não conheço? É impossível.
E aí o versículo 3 continua. Olha que interessante a afirmação. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Veja, quem é que vai vir sobre a vida da igreja? Na sua Bíblia está em que cor? Vermelho ou preto? Vermelho. Vermelho. Quem fala quando as palavras estão em vermelho? Jesus. Gente, aqui eu vou abrir um pequeno parêntese. Por quê? Porque esse assunto eu vou tratar mais profundamente na frente, que é a questão do arrebatamento. Mas todas as vezes na Bíblia que a gente vê Jesus falando, virei como um ladrão, Jesus ele está falando de arrebatamento. Primeiro ponto aqui, Jesus está falando de uma igreja que era morta. Quem nunca nasceu de novo não percebe que a vida de Jesus se aproxima. Porque ele não tem o Espírito, ele não tem como saber. Quem está em contaminação espiritual compromete isso também, porque existe um conceito chamado conceito da iminência. Muita gente chama de arrebatamento secreto. Para mim, arrebatamento não tem nada de secreto, porque milhões de pessoas vão desaparecer ao mesmo tempo e o mundo vai olhar e falar, o que aconteceu? Agora, nós temos que entender o seguinte, o crente, ele tem que vigiar, porque o arrebatamento ele vai acontecer de uma forma que ninguém espera. Quer ver que interessante? Vamos correr alguns textos. Vamos primeiro, eu marquei aqui, Apocalipse capítulo 16. Lembrando que eu não vou aprofundar muito, isso é só uma pincelada, porque eu vou ter textos mais à frente que eu quero falar do arrebatamento de uma maneira mais pontual. Isso aqui é só um aperitivo, nós vamos fazer hoje. Nós vamos falar 2h30 aqui, 34 versículos, é só uma base, entendeu? Vamos lá, Apocalipse 16, versículo 15. Eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Veja que interessante, aqui nós estamos no meio do julgamento das taças. Jesus está falando nesse ponto aqui que vem como ladrão. Então só uma pinceladinha, tem gente que diz que o arrebatamento vai acontecer só lá nas taças, por causa desse versículo. Eu não vou explicar, mas eu acho que não é o melhor entendimento. Jesus aqui está falando para cristãos, só que eu entendo que Jesus aqui está falando para cristãos dentro da tribulação. Por quê? Por causa dos outros textos que eu vou ler agora. Em que Jesus também fala que vem como ladrão, mas o corno não está comendo como aqui nas taças. Se você depois em casa ler o capítulo 16 do Apocalipse, você vai ver que a cuíca está cantando. Então é muito evidente. Aqui, toda a erva foi queimada, toda a água virou sangue. Então não tem o conceito de iminência, que nós vamos ver em outros versículos. Então eu entendo que o melhor entendimento aqui, vai ter gente que não concorda, é que aqui está falando para os salvos da tribulação. Muita gente não sabe, muitas pessoas, judeus principalmente, e muitos gentios vão ser salvos da grande tribulação. Assim, ó. Agora vamos para um outro texto. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos voltar a 3, 4 cartas. Vai chegar em 1 João, volta mais um pouquinho. Vai chegar em 2 Pedro. Capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite,
no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O que acontece? Pedro também fala que o dia será como um ladrão. E parece que Pedro está falando da mesma coisa que nós acabamos de ler no Apocalipse. Por quê? Queimou toda a erva verde. A gente entende que um dos elementos de juízo de Deus é fogo ardente. Então, me parece, de alguns autores, que aqui Pedro está falando da mesma época de Apocalipse 16. E por que eu digo isso? Vamos ver mais um texto. 1 Tessalonicenses 5. Vamos voltar mais umas 4, 5 cartas. Se você chegar em Timóteo, é só passar mais uma cartinha. 1 Tessalonicenses 5. No 4, Paulo nos ensina sobre o arrebatamento, sobre a ressurreição dos salvos. Aqui todo mundo entende que é um texto para a igreja. Esse texto aqui se aplicaria hoje para nós. Porque o que eu tenho que entender é o seguinte: a vinda de Jesus é iminente. Eu não sei exatamente quando vai acontecer o arrebatamento. E esse texto mostra isso. Paulo explica do capítulo 4, 13 a 17, como vai ser o arrebatamento. E aí ele abre o capítulo 5, o versículo 1 falando o seguinte, ó. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Veja que interessante. 1 Tessalonicenses 5 fala, quando houver paz e segurança. Apocalipse 16 fala, toda a erva verde foi queimada, toda a água do mundo virou sangue, todas as embarcações naufragaram. Isso tem cara de paz e segurança? Imagina toda a erva verde que produz oxigênio ser queimada, toda a água potável da terra virar sangue. É paz e segurança? Por que essa diferença? Porque aqui Jesus está falando da sua vinda repentina, sem sinais. Nós vamos voltar nesse texto, só vou ler mais um versículo, mas mais à frente. Versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Eu pergunto, se você, igreja, estivesse na terra e acontecesse um evento que queimasse toda a erva verde, e que transformasse toda a água em sangue, sem se preparar para a vinda de Jesus? Mas espera aí, aqui está falando exatamente o contrário. Paz e segurança. Percebe como são duas situações diferentes? Não é o mesmo evento, só que nos dois Jesus fala que vai vir como um ladrão. Por quê? Porque o incrédulo não está nem aí. Se você chegar hoje com uma pessoa e falar, olha, Jesus está voltando, ele vai rir da sua cara. Ele vai falar como 2 Pedro fala, muitos zombam, dizendo onde está a vida do seu Senhor. Aí, baseado em que eu falo isso? Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 24. Lá no começo do Novo Testamento. Marcos não, Mateus 24, perdão. Obrigado, Rodrigo. Mateus 24. Versículo 42. Diz assim. Mateus 24, 42.
Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Olha que interessante, versículo 36, do mesmo capítulo. Mas naquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, não sabeis a que hora de vir o nosso Senhor. O que acontece, gente? Isso aqui é continuação de um texto chamado Parábola da Figueira. Que Jesus fala o seguinte: da mesma forma que você vê a figueira florescer, vocês estão vendo que se aproxima o verão? Da mesma forma que vocês veem esses sinais, guerras, rumores de guerras, pestes, falsos cristos, aumento dos terremotos, a minha vida se aproxima. Então o que acontece? Por exemplo, hoje. Hoje a gente vê toda a floresta pegar fogo? Não. Mas eu vejo o aumento da violência. Dias de Noé. Mas eu vejo o aumento da perversão sexual, do homossexualismo e do lesbianismo. Sim, tempos de Sodoma e Gomorra, Evangelho de Lucas capítulo 21. Eu vejo falsos cristos. Sim. Eu vejo a preparação do mundo para uma nova ordem mundial, para colocar o anticristo no poder. Sim. O que eu entendo? E vou fazer um comentário bem breve, bem rápido. Nós não sabemos exatamente quando a vinda de Jesus vai acontecer. Você precisa estar vigilante. Mas eu entendo que é muito claro para a igreja ver os sinais. É muito claro. E eu digo para você, se houve um tempo na história onde os sinais se mostram extremamente claros para a vinda do Senhor, esse tempo é hoje. Tivemos épocas parecidas com a de hoje? Sim. Já mostrei para vocês, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Napoleão, nas guerras da Europa. Tivemos isso, mas como hoje, não. Então o que eu entendo que vai acontecer? Nós aqui na igreja, nós defendemos o arrebatamento no meio da grande tribulação. Então nós entendemos que nós vamos ver vários dos sinais. Entendo até, isso eu vou explicar melhor nas outras pregações, que provavelmente nós vamos identificar um político ou um sistema político que a gente vai olhar e falar, aquele camarada é o anticristo. E entendo que nós vamos passar por perseguições, porque o livro do Apocalipse fala de perseguições, foi escrito para crentes, mas entendo que o nível dessa perseguição ainda não vai ser como quando Jesus falou, abominável da desolação, que o anticristo se assentar no templo e perseguir os judeus e a igreja. Por quê? Porque também é importante eu entender que a grande tribulação, ela trata de maneira especial com os judeus. É o que a gente chama da 70ª semana de Daniel. Nós vamos estudar tudo isso juntos. Mas eu entendo que a igreja vai estar aqui uma parte dessa tribulação. E que nós vamos experimentar de maneiras diferentes no mundo. Locais onde vai haver mais perseguição e menos perseguição. Locais onde você vai sentir isso de maneira mais presente ou não. Até que vai vir um arrebatamento secreto. Jesus vindo como um ladrão. Nos retira daqui. E aí a coisa fica feia de vez. E aí na sua segunda vinda, Jesus vem buscar os que foram salvos. Durante aquele período.
muitos irmãos acham que esse arrebatamento vai acontecer antes dos 7 anos, que é a grande tribulação. Eu também já pensei assim, mas olhando melhor, eu acho que não. Eu acho que é algo, presta atenção à minha frase, é algo próximo à metade desses 7 anos. Mas pode afundar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Como eu também acho que a igreja vai ter perseguição. Agora, eu imagino que vão ser profundidades diferentes. Porque o anticristo vai reinar plenamente, quando ele se assentar no templo, se auto-identificar como Deus. E quem não adorar a imagem da besta, quem não receber a marca, o 666, vai ser duramente perseguido. O que eu entendo? Nós vamos ver esse sistema ser implantado. Coisas que a gente vê hoje, como dinheiro virtual, Pix aqui no Brasil, já são tecnologias, monitoramento via satélite, uma enorme rede de satélites de baixa altitude que está sendo implantada. Entendeu? Esqueci o nome da empresa, do Elon Musk, não vou lembrar. Tudo isso vai ser usado para monitoramento. Você chega hoje na China. Na China eles monitoram até se você atravessou fora da faixa, pelo sistema de câmeras. Se você atravessou fora da faixa, você perde pontos. Isso compromete a sua vida. Não estou defendendo aqui que o anticristo vai vir da China, nada disso. Eu estou dizendo que existe um sistema lá de monitoramento cruel. Pronto, funcionando plenamente, sem nenhuma dificuldade, na maior boa. E as pessoas estão plenamente adaptadas com isso. Tranquilo. Então é 2 palitos. Mas o que eu queria mostrar para vocês é essa pequena pincelada. Esse chamado conceito da iminência. Quando a gente vai estudar escatologia, por que eu estou falando isso? Existem autores importantes que a gente ouve aqui na igreja, como Reverendo Augusto Nicodemos, Mauro Meister, Hernandes Dias Lopes, Franklin Ferreira, que eles defendem que o arrebatamento vai acontecer lá no final da tribulação, mas no final. Nós respeitamos, amamos esses irmãos, temos uma dívida enorme de conhecimento para com eles, impagável, mas nesse ponto a gente não concorda. Por quê? Porque a gente entende que o arrebatamento tem que ser iminente. Jesus falou isso, um dia que não sabeis. Aí eu vou parafrasear e falar, nossa, meu irmão, você é lerdo, né? O anticristo está no templo, todo mundo recebendo 666, toda a erva queimou, todos os peixes do mar morreram, toda a água virou sangue, tem pessoa com uma enfermidade de 5 meses que é incurável, que a dor é tanta que a pessoa pede para morrer, quer morrer, só que não é uma doença de morte. E você precisa vigiar, cara, você é lerdo. E não podemos esquecer que se eu inverter essa posição, a igreja vai aguardar muito mais o anticristo do que o Cristo. Mas isso nós vamos estudar melhor, hoje foi só um pequeno aperitivo. Amém? Vamos voltar em Apocalipse capítulo 3. Lembrando, já dei a dica para os irmãos, sempre deixam marcado com o marcador de Bíblia, com a fitinha que vem da sua Bíblia, porque a gente sempre volta no texto base. Continuando, versículo 4. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Gente, vestido de branco, existe uma regra hermenêutica que é o seguinte, a Bíblia explica a Bíblia. Se eu quero procurar o significado de um símbolo, eu primeiro procuro no parágrafo que eu estou lendo. Então aqui eu quero saber o que é vestido de branco. No parágrafo eu encontro? Não, aí eu vou procurar no capítulo. No capítulo eu encontro? Não, vou procurar no livro. No livro tem pessoas vestidas de branco? Tem. Aonde? Vamos lá. Apocalipse capítulo 6. Abre lá. Versículo 9.
E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Quem são esses? Os mártires de toda a história da igreja. Todos os cristãos que foram martirizados. Continua versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes de repousar-se ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Deixa eu até fazer uma correção, tá? Eu acho que aqui esse povo não é só cristão. Eu acho que encaixa melhor aqui o povo salvo de toda a história da redenção de Deus. Por exemplo, o profeta Isaías foi martirizado. Entendeu? Zacarias foi morto atrás do altar. Eu imagino que eles estão aqui. Porque eles foram salvos pela fé no Messias que havia de vir. Entendeu? Como é que eu... Bom, depois eu explico isso. Deixa para lá. Vamos seguir um pouco mais. Apocalipse 7, versículo 9. Diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Quem são esses? Os arrebatados. Aqui tem um texto, mais à frente vai falar, vieram da grande tribulação. Esse é um dos textos base que eu acredito que o arrebatamento é no meio da tribulação. Porque a maneira que esses salvos chegaram da grande tribulação. Tirados como? Via arrebatamento. O texto não fala via arrebatamento. É uma conjectura. Mas o texto fala que vem da grande tribulação. O que alguns autores falam? Mas, pastor, a grande tribulação é dividida em duas metades. Os primeiros 3 anos e meio são chamados de tribulação e os segundos 3 anos e meio de grande tribulação. Quem já ouviu isso? Mas eu não tenho um versículo que dê essa divisão. Eu não tenho um versículo que me explique, os primeiros 3 anos e meio é tribulação. Jamais eu vou apoiar a minha tese em cima disso. Para mim é tudo grande tribulação, só vai mudar a intensidade. Tempo de angústia para Jacó, mostrando até que os judeus vão estar no meio. Gente, se para a gente vai ser ruim, você vai ver para os judeus. Aí você vai entender o significado da palavra ruim. A maioria deles vai ser morto na tribulação. Como vários de nós. Entendeu? Mas eles são de vestidura branca, era isso que eu queria mostrar. Entende por que a Bíblia explica a Bíblia? E só mais um textozinho, Apocalipse 19, que a gente já vai caminhando para o fim. Versículo 14. Aqui é Jesus voltando para Armagedon. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. Quem são esses? Os salvos, Apocalipse 19, 14. Entende a regra hermenêutica? A Bíblia explica a Bíblia. O significado de vestiduras brancas está dentro do próprio livro. É porque nós acha. Não existe nós acha na Bíblia. Fazendo uma piada. Com todo respeito a quem fala errado. Mas você tem que comprovar na Bíblia o que a pessoa fala, o que você está dizendo. Vamos voltar em Apocalipse 3. Mais um golinho de água. Versículo 5. Não, acabei de ler. Não. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida.
e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que interessante. Vamos ler o 6. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Veja, quem tem ouvidos, ouça, é o seguinte, atenção ao que eu estou falando. Agora, no versículo 5, tem algo interessante. Quem diz que perde salvação na Bíblia, usa esse versículo aqui. Porque diz que Jesus pode riscar o nome da pessoa do livro da vida. Já ouviu isso, João? É impressionante como as pessoas conseguem dizer algo que o texto não diz. Vamos tentar ler junto o texto? E vamos ver se é a seguinte frase: eu risco o nome do livro da vida. Ó, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Está escrito aqui no texto que Jesus pode riscar? Não, está escrito uma afirmação. O que vencer é salvo, tem vestidura branca. Eu não risco o nome do livro da vida, você tem garantia de salvação. É uma afirmação. É uma bênção que Jesus está dando, está falando. Meu amigo, você veio para mim. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não é isso que Jesus falou? O que as pessoas querem dizer? Aquele que vier até mim, vírgula, que não sair da igreja, vírgula, de maneira nenhuma Jesus lança fora. Mas não está isso na Bíblia. Aquele que crer, vírgula, e ficar na igreja, vírgula, tem a vida eterna. Não está isso na Bíblia. Ah, pastor, então eu vou sair. Olha, sai mesmo. Porque você é um nó cego, está se enganando, você pensa que você é salvo, e pelo menos você saindo, a chibata vai comer no seu lombo, você vai criar vergonha na cara e vai descobrir que você é 2 vezes filho do inferno, porque esse pensamento é o pensamento de alguém que nunca foi salvo. Porque qualquer um que é nascido de Deus jamais vai se afastar da igreja. E aí pelo menos você volta. Usando palavras leves aqui, bem amenas. Porque eu queria usar palavra muito mais pesada. Porque alguém que tem um pensamento disso, já vi gente falando, então se eu tenho salvação, Jesus não risco meu nome, eu vou sair da igreja. Cara, faz o seguinte, pula de cima de um prédio de cabeça para ver se entra alguma coisa na sua cabeça. Isso é pensamento de ímpio. Agora, por que a gente afirma também que Jesus não risca o nome do livro da vida? Veja, a Bíblia explica a Bíblia, a regra hermenêutica. Aonde que fala do livro da vida? Abre aí, Apocalipse capítulo 13. Versículo 8. E adoraram-na, adorando a besta, né? Todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O que aqui está explicando? O livro da vida foi escrito na eternidade passada. E para Deus, o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Que para Deus não tem tempo, presente, passado e futuro. Deus é Senhor do tempo. Para Deus é sempre presente. Por exemplo, a sua glorificação, João, quando você sair dessa carcaça velha aí, para Deus já é um fato. Deus já vê o João glorificado, porque para Deus tudo é presente. Não tem nem passado, nem presente, nem futuro. Ele é o Criador do tempo. Mas quando que o livro da vida foi escrito? A Bíblia explica a Bíblia, Apocalipse 17, capítulo 8. A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, vírgula, aqui é o ponto, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que já não é, e ainda é.
Quando que o nosso nome foi marcado no livro da vida? Ah, pastor, eu sei, quando eu fui lá na frente da igreja, entreguei minha vida para Jesus, que é o que as igrejas ensinam. Gente, isso é heresia. Isso é heresia, porque mexe com a salvação. Isso não é falso ensino. O livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Seu nome não foi colocado lá quando você foi à frente entregar a vida para Jesus. Já estava, aliás, você foi à frente entregar a vida para Jesus, porque seu nome já estava lá. Se você um dia entendeu que você era um miserável pecador, que você era 2 vezes réu do inferno, que o seu destino era terrível, e sinceramente confessou Jesus como o Senhor e Salvador, se confessou pecador, sinceramente entrou numa aliança com Ele, você fez isso porque o seu nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. E Deus escreveu sua vida e marcou dia e hora para a sua salvação. E você nunca mais vai sair da mão dele. Nem que ele tenha que pegar você e esfregar no concreto, lixar bem, para você não sair da igreja. Sabe, pega você, imagina a figura, Deus esfregando sua cara no muro, cheio de chapisco assim. Mas da mão dele não sai. Vai ser glorificado mesmo, por que não ralar? Que nem um ralador de limão. Vai ser glorificado, essa carcaça aqui vai ser transformada, rala mesmo, Deus. Eu pergunto, você prefere que Deus te rale e te mantenha no caminho? Ou que Deus deixe você solto e não te salve? Simples assim. A promessa de Deus, o vencedor em Cristo Jesus, tem segurança de salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é para qualquer um. É só para o eleito verdadeiro, para o crente verdadeiro, nascido de novo, que anda em temor de Deus, que quer viver dentro da igreja, porque ele vive conforme sua natureza, que tem vontade de congregar, que tem vontade de orar, que tem vontade de viver as coisas de Deus plenamente. Se você não tem essas marcas, meu irmão, como eu falo, você corre o risco de ser um carregador de Bíblia, cantador de hino, 2 vezes filho do inferno, vai pegar sua Bíblia, vai pegar seu inário, vai passar a eternidade no inferno, os 2 juntos queimando. No inferno não, né? No lago de fogo. Percebe? O crente carrega marcas. O crente, ele ama as coisas de Deus. O crente é firme, o crente tem fome de Deus. Ah, pastor, eu não sei voltar para a igreja. 2 coisas, ou você não nasceu de novo, ou você está mergulhado no pecado. E o pecado entristeceu o espírito. Você já está debaixo da disciplina de Deus. Porque quem te traz para a igreja é a graça de Deus. Quem te mantém no caminho é a graça de Deus. O que Davi falava no seu salmo? Senhor, não retires de mim a tua graça. O que nós somos sem a graça de Deus? Você não ia nem estar aqui. Você ia estar folgadão, agora deitadão, se bobear com uma cerveja aberta, assando uma costela, achando que está tudo bem, vendo mulher nua sendo tratada que nem objeto, que nem coisa nas lives de carnaval que está rolando no Brasil hoje. Era lá que você ia estar. Você só está aqui porque a graça de Deus te atingiu. E glória a Deus! Que a nossa segurança de salvação não depende de nós. Isso é frase clássica. Aprendi com o meu primeiro pastor. Se a garantia de salvação dependesse de mim, eu estava perdido, porque eu ia dar um jeito de perder. Se dependesse de você, Lucas, você ia conseguir perder. Se dependesse de você, você ia conseguir perder. Essa é a verdade. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado pela segurança de salvação, obrigado pela confiança que temos em ti, o autor e consumador da fé. Amém.